Estamos apresentando Conversas sobre a Espiritualidade. Entendi sua pergunta de um jeito, mas o amigo espiritual está dizendo que eu não entendia. Então eu vou responder de acordo com o que eu acho que ele está querendo. Veja só, não há ainda, por mais que muitos pretendam ser, autoridade no que se refere a assuntos que o homem não sabe coisa alguma a respeito dele. É muito perigoso nós darmos por sabido aquilo que a gente ainda pretende saber, descobrir, estudar. Dentro do que a minha vista alcança, dentro do que o homem pode perceber, seja com a sua visão, com a sua intuição, com o seu ouvido, o que for, ele pode até traçar regras a respeito disso. E as ciências que nós temos, física, química, matemática, nada mais são do que o esforço humano em decodificar tudo que ele percebe, toda a realidade que o envolve. Mas ele sempre esbarra num limite. Além daquele limite, ele nada consegue perceber. Assim seria prudente que o homem não pretendesse traçar verdades, ou leis verdadeiras, ou conhecer verdades que se situam além de onde ele pode perceber. Já seria prudente ele nem querer traçar verdade sobre o que ele pode perceber diretamente, quanto mais em questões que estão além da sua percepção. E o que é que está além da percepção do homem? A realidade espiritual, a realidade cósmica, o conceito de Deus. Nenhum ser humano sabe se Deus existe. Pode sabê-lo através das suas deduções, de sua filosofia profunda pessoal. Mas nenhum ser humano poderá provar a outro que sabe que Deus existe. Assim, em tese, como diz Lao Tse no Tao, que aquele que conhece a própria ignorância revela a mais alta sapiência. Aquele, porém, que ignora a própria ignorância vive em profunda ilusão. O verdadeiro sábio conhece o seu não saber. E o conhecimento do seu não saber o preserva de toda ilusão. Então seria conveniente o homem saber que não sabe nada a respeito de Deus e outras realidades. Em não sabendo nada, seria prudente e de boa moral não criar leis sobre o que ele não conhece. Mas quantos livros existem na face da Terra falando de Deus? Do que Deus teria dito a alguns homens e mulheres, e quantas guerras já foram feitas, cujas argumentações ou cujas justificativas de suas loucuras eram porque pretendiam defender Deus ou o que ele teria ensinado. Nossa humanidade, ela enlouqueceu a tal ponto que nós estamos pretendendo ser possuidores de verdades sobre espíritos extraterrestres, Jesus, Deus, ou seja, assuntos, temas e personalidades que estão além, muito além da vã pretensão da condição humana de conceber, entender e pontificar a respeito. A revelação espiritual que surgiu no século XIX, ela assentava-se sobre um alicerce chamado filosofia, outro ciência e outro religião. Etimologicamente, a palavra filosofia quer dizer amor à sabedoria. Em nenhum lugar da palavra filosofia existe o logos, ou seja, a razão pura. Na época de Pitágoras, e Pitágoras foi o primeiro a ser tido como sófos, ou seja, sábio, filósofo, o sentido de filosofia era procura amorosa pela verdade, ou procura amorosa da verdade. Era isso que os filósofos faziam. Destituídos do que os atuais filósofos, que imperam as suas buscas e se entronizam do que eles chamam de logos, razão, quando filosofia. Não é isso. Isso é o método científico. Então, a revelação espírita surgiu para esclarecer e espiritualizar, mas não para dogmatizar e apresentar verdades. Porque a humanidade ainda vai saber objetivamente que, de fato, nós, quando morremos,
permanecemos o que somos, só que num outro nível existencial. E nisso não tem nada de religião, nada de milagre. É um fato. Porém, o movimento espírita toma da revelação espiritual para criar leis, regras, dizer que tem passe que tem que ser dado assim, que tá... isso é loucura. Nós não temos o direito. Chico Xavier, eu teria que viver 300 mil vezes e não errar muito para ser digno de desatar a sandália dele. Nós já devemos entender que Chico, nos últimos anos de sua vida, ficou envolvido por uma série de conflitos de pessoas que estavam e estão a seu redor, em que ele, pelo fato da idade, 92 anos, não era mais e não tinha mais tanta liberdade assim de expressar o que sentia. Qualquer espírito mínima e razoavelmente evoluído sabe que, quando desencarna, ele não tem o poder de fazer o que quer, porque ele dependerá do concurso de médiuns. E, por mais amoroso que possa ser Chico evoluído, e de fato ele é, ele não pode ter a garantia de dizer que somente dará mensagens colocando 3 palavras e 3 pessoas conhecem essas 3 palavras para poder servir de selo de autenticidade da mensagem. Isso não é tão simples. Isso não é tão simples. Porque pode existir a intenção da parte do espírito de Chico, mas pode ser que jamais ele encontre um médium, fora aqueles 3 que conhecem as 3 palavras, que apresente condições de Chico trabalhar. Então, eu não creio, não tem nenhum espírito aqui falando através de mim nesse momento, a responsabilidade é minha. Eu não creio que Chico, em sã consciência, tivesse feito isso livremente. O que eu creio é que, diante de certas questões, ele já idoso, e solicitado por outras pessoas que, pretendendo ajudar, pois que todos nós sabemos, e de fato concordo com os familiares de Chico, de que tem muita mensagem surgindo aí que não tem nada a ver com Chico Xavier. E por ser Chico Xavier alguém muito amado e famoso, fatalmente muitas mensagens viriam em seu nome. Então é lógico, é razoável que eles procurassem um tipo de prudência que pudesse identificar as mensagens de Chico. Até aí tudo bem. Mas dizer que foi Chico que tomou a iniciativa de arquitetar esse plano, conhecendo Chico Xavier como conhece, o mecanismo da mediunidade e as coisas da espiritualidade, eu acho muito complicado. Porém, Chico é Chico. Pode ser que ele já esteja num nível de potencialidade vibratória que ele consiga realmente preparar um médium muito rapidamente e espero expressar dessa forma. Não há contribuição maior em termos da grande revolução que muitos sonham para a humanidade do que a que Chico Xavier fez. Os apressados e enlouquecidos, tipo eu e outros, nós fazemos revoluções em que às vezes a gente, em vez de resolver um problema, cria 20. As revoluções que se registram na nossa história, todas elas foram violentas. As verdadeiras revoluções não são assim. As verdadeiras revoluções trabalham de forma a semear lenta e suavemente no coração de cada ser uma nova perspectiva de futuro. Foi assim que Jesus trabalhou, dando a sua própria vida, nunca forçou a barra sobre ninguém, nunca impôs o jugo das suas opiniões sobre ninguém, e é assim que trabalham os grandes seres ascensionados, e Chico Xavier é um deles. Eles não têm, entre aspas, pressa, porque sabem que não podem ter pressa, como um bando de loucos, como somos nós que vivemos na Terra. O processo é lento. Jesus, há 2000 anos atrás, semeou
nós ainda nem entendemos o que de fato ele queria. Porque tudo que ele queria era nos chamar a atenção para a importância de cada um de nós se tornar habilitado de novo na arte de expressar ternura uns pelos outros. Tudo mais nos será dado por acréscimo, como ele falou. Mas o que é que todos nós fazemos? Nos tornamos doutores em tudo que é matéria, pretendemos discutir e conhecer tudo que é religião, mas não conseguimos nem amar ou sentir compaixão por alguém que discorda da gente. Na hora em que eu estou falando e alguém diz, olha, eu não concordo com você, eu já me encho de fúria intelectual com aquela pessoa. A questão é, se nós pegarmos as 10 maiores autoridades religiosas do mundo e pedir que eles se sentem numa sala e cheguem a um acordo, será que eles chegarão? Um acordo, Não chegam. Chegam. Todos eles irão concordar em teoria com a importância do amor. Mas qual a religião que pratica o amor? Se as religiões tivessem tido sucesso, pois que o objetivo de todas as religiões é transformar os seus fiéis em pessoas amorosas. A gente não ama nem os mesmos pares da nossa religião, quanto mais alguém que não é da nossa religião e que critica a nossa religião. Aí a gente vira bicho. E todo o objetivo de Jesus, de Krishna, de Rama, de Sai Baba que está aí, Zoroastro, Lao Tse, Siddhartha Gautama, todos esses homens e mulheres maravilhosos do passado. O único objetivo deles era despertar em nós a nossa responsabilidade existencial para que nos habilitemos novamente na arte do amor. Porque nos mundos evoluídos, a diferença entre nós que vivemos na Terra e irmãos nossos que vivem em melhores condições é que esses seres lá simplesmente amam. E quando um ser ama, ele dá tudo o que tem, sem nada esperar ou pedir em troca. Quando um ser é verdadeiramente espiritualizado e evoluído, ele preocupa-se apenas em dar. E como no mundo evoluído somente habitam esses mundos seres desse porte, nesse mundo todos se preocupam em dar. No final, todos recebem e recebem em abundância. Agora, no mundo subdesenvolvido, onde os seres que ali vivem são subdesenvolvidos porque não sabem amar e ficam presos a conceitos de todo tipo, mas não se preocupam com a expressão amorosa, esses cidadãos normalmente querem receber. E querem receber do jeito que eles querem. No final, ninguém quer dar. Alguns ainda dizem, não, se me tratarem bem, eu trato bem. Se fulano me der um presente legal, eu dou um presente legal para ele no dia do aniversário dele. É assim que funciona a coisa aqui na Terra. Como ninguém dá nada a ninguém, e todo mundo quer receber, no final todos ficam insatisfeitos, chateados, reclamando dos outros. E é essa a base dos dramas que marcam a vida de cada um de nós, ou de cada um dos 6 bilhões de figuras que moram neste mundo. O nome disso é ignorância, egoísmo, falta de lucidez espiritual. Tudo isso porque nós nos inabilitamos na arte de amar. E para nós sairmos dessa situação e adentrarmos o céu, como dizia Jesus, nós tínhamos que nos reformar intimamente, que é a única maneira que nós reaprenderemos a amar. E qual é a religião que reforma alguém? Não existe isso. O caminho para o Pai é individual. Nós podemos fazer juntos dentro de um mesmo movimento religioso, e ótimo. Mas é individual. Há de ser feito com mérito e esforço pessoal. E é por isso que Jesus disse que a cada um seria dado conforme suas próprias obras, e não conforme a sua religião, ou mesmo se tivesse alguma religião. Os espíritos dizem com absoluta tranquilidade, e aqui conclui esse assunto, a única coisa que nós conseguimos levar para lá é o amor que amealhamos no nosso coração, ou no coração daqueles que conviveram conosco. O resto é bobagem. O resto é bobagem. Em resumo, se o tema central do questionamento do nosso irmão refere-se a buscas em muitas matérias e doutrinas da vida, pouco importa nós sermos doutores em tudo. Eu posso ser o maior cientista, o maior conhecedor de religião, isso e aquilo. Se eu não tiver amor do coração, eu não sirvo para coisa alguma. São Paulo já dizia isso com absoluta tranquilidade e precisão.
Para que é que serve um ser humano incapaz de amar? Para que é que serve o sal se ele perde o sabor? Qual é o sabor da vida senão o amor? E para que é que servimos todos nós, se ainda não nos esforçamos nesse mistério? Essa é a questão da Terra. E é nisso que as religiões deveriam trabalhar. Mas não trabalham. Trabalham em outras questões, em outras. Uma historiazinha rápida. Na Índia, existia um guru que toda noite se reunia com seus seguidores para estudar as escrituras, para ajudar os mais pobres e para meditar. Mas esse guru tinha um gato. E sempre que eles se reuniam, o gato ficava se esfregando nas pernas do guru e fazendo aquele barulhozinho, rosnando. Aí atrapalhava a concentração das pessoas. Aí o guru disse: amarrem o gato na árvore. Aí alguém foi e amarrou o gato na árvore. Passou-se o tempo, o gatinho lá amarrado na árvore e todos reunidos. Um belo dia morre o guru. Alguém assume o lugar do guru e o gatinho continuava amarrado na árvore. Com o tempo morreu o gato. Como todo mundo estava acostumado a se reunir com um gato amarrado na árvore, arranjaram outro gato e amarraram lá na árvore. E assim, essa seita, 300 anos depois, estava completamente dividida em facções que discutiam qual a cor do gato sagrado, qual o tipo de corda sagrada que poderia amarrar o pescoço sagrado do gato, qual o tipo de árvore sagrada que poderia a ela ser amarrada a corda sagrada que amarraria por sua vez o gato sagrado. Ou seja, eles tinham completamente se perdido no caminho da vida e estavam tratando de questões acessórias e esquecidos do essencial. A questão é, o que é que nós, homens e mulheres ditos modernos, estamos hoje discutindo? Quais são as questões que as religiões hoje colocam para serem discutidas? Por que é que se briga? O essencial é o amor. Mas ninguém trata disso. Isso não dá dinheiro. Isso é tolice, isso é bobagem. Mas isso é essencial. Agora, não pode comer carne, não pode fumar, tem que ir à missa todo domingo, tem que tomar passe toda semana, tem que se vestir disso. Isso tudo tem uma certa dose de importância. Mas somado tudo isso, não tem importância nenhuma diante da atitude amorosa. Se nós nos amássemos, a gente poderia discordar em relação a tudo mais. A vida na Terra ainda assim seria óbvio. Mas nós podemos concordar em torno de tudo. Se não tivermos amor no coração, a vida que jamais vai ser agradável. E é esse o nosso problema. Nós estamos com o foco da nossa atenção voltados para questões acessórias, que não têm a menor importância. Nós escrevemos livros, semeamos ódios, intrigas, conflitos e fazemos guerra em torno de conceitos e questões que não têm importância. Por isso somos ignorantes. A questão é percebermos que também somos orgulhosos. O que se impõe é orgulhosos em quê? Você ouviu Conversas sobre a Espiritualidade. Temas apresentados nas reuniões do Grupo Atlan.